Olá, o Viva Saúde está no ar para falar sobre um problema que afeta muitas famílias e preocupa pais e professores: as dificuldades de aprendizagem. Hoje, este é um tema de saúde, porque as causas das dificuldades para estudar, aprender e até de reter informações é um tema multidisciplinar que envolve muitas habilidades profissionais, desde o diagnóstico até o tratamento. E este não é um assunto apenas para crianças e adolescentes em fase escolar. No programa de hoje nós vamos falar também sobre memória. E um profissional que pode falar bem sobre isso é o psicopedagogo. Por isso, nossa convidada de hoje é a psicopedagoga Maria Aparecida Pereira Lopes. Ela tem mais de 10 anos de experiência nessa área e é professora de pedagogia. Bem-vinda ao programa, Maria Aparecida, novamente, porque você já foi nossa convidada. O nosso assunto hoje no último programa você falou sobre o que é o psicopedagogo. Hoje a gente vai falar muito sobre o que é o psicopedagogo no tratamento de dificuldades de aprendizado e até de saúde mental. Quais são as áreas relacionadas à saúde em que um psicopedagogo leva em consideração e é um parceiro para um diagnóstico mais apropriado em caso de problemas mesmo, às vezes, neurológicos ou psiquiátricos? Obrigada pelo convite, mais uma vez. Então, essas áreas que o psicopedagogo faz em articulação, são as áreas neurológica, psiquiátrica, pedagógica e psicológica. Ela também costuma envolver a pediatria também. Ela costuma, muitas vezes, encaminhar a criança para o pediatra. Por quê? Através de algum um exame, algum diagnóstico do pediatra, a gente pode perceber alguma delimitação dessa criança na alimentação, alguma falha, né? Que pode estar o quê? Gerando alguma falta de vitamina que interfere na aprendizagem também. Então, esses profissionais são mesmo parceiros do psicopedagogo. Então, olha só, vocês, psicopedagogos, vocês são acionados, às vezes, pela escola que orienta a família a procurar um psicopedagogo. E aí você faz um diagnóstico se aquilo é um problema de aprendizado, que é da sua área, ou se envolve um problema mais grave, que é funcional, neurológico e tal. E aí tá, vamos supor que o neurologista tenha diagnosticado, por exemplo, que a criança tenha TDAH, déficit de atenção, ou que ele tem um problema mais sério. Como é que é a atuação depois entre esses dois profissionais, o psicopedagogo e o neurologista, ou pediatra, ou psiquiatra? Então, com a relação ao neurologista, o que ele faz? Ele faz todos os exames, né? Confirma, né, a hipótese do psicopedagogo ou descarta. Confirmando a hipótese do psicopedagogo, ele vai fazer a medicação, que é o que nós não podemos fazer. Então, ao medicar essa criança, a gente vai acompanhar como que essa medicação está atuando, porque nós também temos que conhecer a respeito dessa medicação, o que é, os efeitos que ela tem. Isso faz parte do estudo do psicopedagogo. A partir do momento que a gente percebe isso, a gente começa a tratar paralelamente no consultório, que é o quê? Com atividades, com dinâmicas, com algumas terapias, que a gente realiza o quê? Dentro do consultório. E sempre orientando a escola como atuar com essa criança também, tanto a escola como a família. Então pode-se dizer que você exerce uma psicopedagogia clínica? Ela é diferente, por exemplo, daquele psicopedagogo que atua na escola? É diferente. A clínica, igual eu falei, a gente trata o problema já existente, e a gente trata ele, é um tratamento. O psicopedagogo institucional, ele vai trabalhar com a instituição na prevenção desses problemas, né? Da instituição. O que a instituição pode gerar de problema, o que ela pode ter. Então, ela vai trabalhar com a prevenção, com a instituição em si. Nesse caso de hoje, a gente vai tratar mais sobre essa questão clínica. Me dá um exemplo. Quais são os casos que chegam no seu consultório, nessa sua experiência de 10 anos, de doenças, de problemas mentais em crianças e adolescentes que atrapalham a aprendizagem? Olha, eu não diria nem tanto mentais, mas distúrbios que a gente fala, né? Ou dificuldades. Mas os distúrbios são relacionados, geralmente, a uma determinada área, né? A gente vê muito, chega muito pra gente, é o hiperativo. O hiperativo, o dislexo, o descálculo. Muitas pessoas ainda não conhecem a descalculia.
Mas vamos começar lá pela hiperatividade. O que é uma criança hiperativa? Como é que ela chega para você? Nós temos 3 tipos de hiperatividade, né? Então, a mais comum que chega até nós é aquela criança que não consegue parar na escola, que não consegue ter foco, que não tem atenção para aprender, que perturba todo mundo na escola, que ela não consegue parar para assistir um desenho, ela não consegue parar dentro da sala, ela fala ao mesmo junto com o professor, ela perturba o coleguinha o tempo todo, ela não consegue parar para poder aprender. Entendeu? Ela está em constante agitação, em constante movimento. Em que Parece que está ligada. Aquela ligado no 220. Isso. O que a psicopedagogia pode fazer por essa criança? Então, o que nós fazemos? Geralmente, ela vem com esse pré-diagnóstico, né? Que a gente está nessa era do... Eu já falei e vou falar novamente, do achismo, que nós temos que parar com isso. Uhum. Então, ela vem com o pré-diagnóstico. A gente confirmando isso... Tá na moda hoje, né? Qualquer criança elevada agora virou hiperativa e não é assim. E não é assim. Então, o que acontece? Chega no consultório, a gente percebeu que realmente tem traços de hiperatividades, porque a gente tem que olhar também o sono da criança, a forma com que ela atua dentro de casa. E esses fatores, eles têm que estar combinados e pelo menos atuando durante, no mínimo, 6 meses, para ser considerado realmente hiperatividade. Porque senão pode ser uma fase. Justamente. Um problema com amiguinho, um problema de família. De família. Uhum. Então, o que acontece? Depois que nós fazemos isso, a gente encaminhou para o neurologista e ele confirmou, medicou isso para a gente vai atuar com ele na sala, no consultório, com terapias que trabalhem muita atenção, muita concentração. Coisa que pesa na aprendizagem dele. Porque, geralmente, o hiperativo, ele é muito inteligente. Uhum. Ele é muito capaz. Ele é muito atento, por exemplo, a jogar videogame, para ficar na frente do computador, mas não para aprender matemática. Justamente, mas para fazer aquilo que exige dele, aquele raciocínio muito rápido, né? Que é essa disfunção que a gente vê no sistema nervoso, que acelera demais. Então, o que nós fazemos? A gente direciona todo o trabalho na clínica, né, no consultório, para que essa criança crie mecanismo que ela possa prender atenção, se concentre e pare para prestar atenção para aprender. Então, o psicopedagogo é um profissional importante, fundamental no tratamento de hiperatividade. Importante. Não é só tomar remédio... Tem que fazer mais alguma coisa. Tem que fazer mais alguma coisa. Isso tudo são ações combinadas. É possível treinar a atenção, treinar o foco? Com exercícios dentro do seu consultório? É possível controlar. Eu não diria nem treinar, mas a gente fazer um controle. Fazer com que a criança tenha esse controle. Uhum. É possível sim, mas a medicação também, em certos pontos, ela é muito importante. Criança e adolescente, né? Porque tem muita gente que se descobre hiperativo na adolescência, às vezes até na idade adulta, né? Adulto também. Por exemplo, aquele adulto, a gente tem muitos traços de adultos, aquele que nunca para no trabalho, aquele que nunca consegue terminar uma atividade, aquele que não consegue criar laços contínuos com a família. Esse adulto, muitas vezes, ele é hiperativo. E a gente não sabe. A gente percebe, todo mundo acha que é o quê? Uma pessoa volúvel, uma pessoa instável. E não é, muitas vezes, é a hiperatividade que não foi tratada. Porque esses temas a gente está ouvindo falar de pouco tempo para cá. Muito pouco tempo. Isso é um assunto muito novo. Primeiro ninguém ouvia falar, depois agora todo mundo acha que todo mundo é hiperativo. Todo mundo é hiperativo. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Você trata adultos também? Existem tratamentos que são mais adequados para a idade adulta em caso de hiperatividade envolvendo a psicopedagogia? Existe a terapia. Bom, eu não faço. Eu trabalho muito com adolescente, mais ainda com crianças. Mas existe aquele especialista que trabalha mais com o adulto, que ajuda o adulto a direcionar a sua vida, né, para aquele caminho mais acessível, melhor para ele, né? Então tem para ele ter uma qualidade de vida melhor, com certeza. Aprendendo a lidar com esse déficit de atenção que ele tem. Você falou que a hiperatividade é um dos problemas em que vocês trabalham junto com um neurologista e psiquiatra. Você falou também da dislexia. O que é a dislexia? O que é uma criança para a gente apresentar? Às vezes a pessoa tem em casa e não sabe o que é. O que é uma criança disléxica? Uma criança disléxica é quando ela tem uma disfunção na leitura, na escrita, na língua, na forma dela perceber o mundo, na linguagem,
na escrita, na leitura. Essa disfunção ela pode ser o quê? Visual e fonológica. A fonológica, a gente tem pouco conhecimento, as pessoas têm pouco conhecimento da fonológica ainda. Por quê? A criança, quando ela tem a dislexia com base na consciência fonológica, ela se passa por uma criança preguiçosa, manhosa, e não é. Por que ela passa por isso? Porque ela consegue traçar as letras tranquilamente, perfeitamente, sem a troca de posição, como é a visual, e ela não consegue aprender a ler. Ela não consegue. E aí, como que você percebe isso? Através de uma coisa simples, rimas. A criança que tem dislexia com base na consciência fonológica, ela não consegue rimar. Ela não consegue perceber os sons. Então, por isso a dificuldade na leitura, por isso ela não consegue ler. Por quê? O nosso código de linguagem da língua portuguesa, por exemplo, ela é voltada para todos esses lados. Ela tem tanto a parte visual como a parte fonológica. Mas então ela não escuta, ela não ouve bem o som das sílabas e por isso ela não aprende a ler? Isso, olha, isso não é nenhum problema. Ela não tem problema de fala? Não, e não é um problema auditivo também não. Nós temos, igual nós vamos falar do cérebro, cada parte do cérebro é responsável por uma função do nosso corpo. E é o que acontece. Essa palavra, essa leitura, ela chega aos ouvidos dessa criança perfeitamente. E quando essa mensagem chega ao cérebro dela, ela chega trocada. Ou muitas vezes ela chega com falha. É nessa falha que acontece a dificuldade de aprendizagem dessa criança com a dislexia com base na consciência fonológica. Então, isso que acontece. Às vezes faz o exame, já foi proposto isso, e não tem problema auditivo. E ela fala perfeitamente, não gagueja, não troca sílaba, não troca letra, nada? Nada, perfeitamente. Mas é diagnosticável? O diagnóstico é muito complicado? O diagnóstico ele não é fácil. Então, muita gente ainda não conhece esse tipo de dislexia. Mas os sintomas são esses, dificuldade de aprender a ler. A ler e a escrever não, ela escreve, ela copia, ela não escreve, ela copia. Perfeitamente, tudo que você passar, ela vai copiar. Mas ela não consegue escrever. E a outra? Porque para escrever eu preciso ouvir e decodificar as letras e os sons para eu poder fazer a cópia. E a outra dislexia, essa da escrita? Essa visual é a que a gente conhece e que as pessoas conseguem identificar e que o pedagogo também consegue identificar com mais facilidade. Por quê? É a troca. A criança troca, escreve espelhado, ela não consegue ler porque ela enxerga tudo espelhado. Então, é a diferença. Mas ela troca sílaba para escrever? Ela pode trocar a sílaba, o P pelo B, com os sons. O som não. Ela não troca por causa do som, ela troca por causa da posição. O B pelo P, o A pelo E. Mas ela sabe ler? Ela aprende a ler? Ela aprende, só que ela aprende com muito maior dificuldade. Ela aprende você tratando métodos diferenciados. Mas ela não sabe escrever. É diferente da outra que não aprende a ler. Ela não sabe escrever, justamente. Então, essa é a diferença. Então, nós temos esses tipos diferentes de dislexias que o psicopedagogo ele precisa conhecer para ele poder tratar melhor. E é tratável? É tratável. Então, a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. O Viva Saúde faz um pequeno intervalo, mas nós voltamos já, 1 minuto só.